Lionel, muito boa tarde. Antes de mais agradecer a disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho. Eu queria começar por perceber, quem não o conhece, mostrar aqui um bocadinho qual foi o seu percurso do ponto de vista profissional, onde é que começou e quais é que foram os últimos projetos, para as pessoas também que não se lembram ou que não têm tão presente na memória, que consigam lembrar-se. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer poder colaborar com o site da Football Magazine. Sou o Lionel Pontes, sou treinador profissional. Comecei muito cedo no futebol, aliás, joguei futebol desde os 8 anos até aos 23. Aos 23 tive uma lesão no joelho, estava na altura no Atlético da Tapadinha, segunda divisão, e acabei por abandonar o futebol porque, paralelamente a isso, estava a estudar. E estava a seguir a metodologia do treino de futebol e, paralelamente a isso também, jogava futebol na equipa da faculdade e, no fundo, foi estas premissas que me levaram a ser contactado pelo Sporting para poder fazer parte, na altura, da escola Sporting. Este aconteceu em 95, onde entrei no Sporting como adjunto dos infantis, na altura Osvaldo Silva, e ao mesmo tempo coordenador pedagógico do centro de estágio. O centro de estágio que estava situado debaixo das bancadas do antigo estádio de Alvalade, e havia ali perto de 40 atletas, onde eu e um colega meu éramos responsáveis por todos eles, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista da relação com os pais, da relação com os treinadores, do controlo do dia-a-dia de todos eles. Portanto, esta aventura, a nível profissional, começou em 95. Depois tive, de 95 a 2009, trabalhei em todos os escalões do Sporting, enquanto treinador. Em alguns escalões adjunto, noutros responsável pela categoria, nomeadamente nos infantis, nos iniciados, juvenis, sub-16, foi responsável pela categoria. Depois houve 2 anos na equipa B, como adjunto, na altura a equipa B competia na segunda B. Depois disso passei para adjunto do Paulo Bento, em 2004, onde fomos campeões júniores. Naquela equipa que estavam o Nani, o João Moutinho, o Miguel Veloso, o Zé Zinando, o Rui Patrício, o Daniel Carriço, Mário Felgueiras, todos jogadores que acabaram por fazer carreira, o Cachaleiro, jogadores que fizeram carreira. Posteriormente a isso, na época de 2005, o Paulo é convidado para a equipa principal, e acabamos por fazer 4 anos na equipa principal, com jogos na Liga dos Campeões, Liga UEFA, centenas de jogos de Campeonato Nacional. Foram 4 épocas, não é? Onde 4 épocas que conseguimos atingir o segundo lugar em todas elas, onde tivemos na Liga dos Campeões, Liga Europa, ganhamos 2 taças de Portugal, 2 supertaças, e acabamos por sair em 2009, em novembro de 2009. Nesse mês eu acabei por fazer mais um jogo com o Rio Ave, como interino. Paulo saiu, mas eu que decidi para mim que, de uma questão de solidariedade e de respeito também por quem me convidou, naqueles 4 anos de futebol profissional, apesar de já ter 11 anos na formação, entendi que tinha que sair, e também por respeito ao Paulo, ao líder da equipa. Saí em 2009. Em 2010, o Paulo é convidado para a Seleção Nacional e convidou-me para adjunto, para continuar na equipa técnica como adjunto, e foram 4 anos na Seleção Nacional, onde atingimos a meia-final da Liga, do Campeonato da Europa, que foi na Polónia e Ucrânia. Perdemos na meia-final com a Espanha, em penaltis. Apuramos-nos depois para o Campeonato do Mundo Brasil, onde participamos. Não passamos a primeira fase. Não foi uma prestação digna daquilo que era o valor da equipa. Depois desvinculei-me da equipa técnica e assumi depois a liderança de uma equipa, pela primeira vez, uma equipa sénior, que foi o Marítimo, Primeira Liga. Foram uma época, gostei, uma época maravilhosa do ponto de vista da experiência, do ponto de vista daquilo que foi a primeira experiência enquanto treinador de uma equipa sénior.
muito importante, onde valorizamos jogadores, onde trouxemos jogadores de outro nível para a Primeira Liga. Recordo-me do Danilo, que hoje foi para o PSG. Depois tive uma experiência na Primeira Liga grega, onde fiz 5 jogos, não correu bem, não do ponto de vista desportivo, mas do ponto de vista interpessoal e daquilo que eram as ambições e a forma como o clube era gerido. Nós tínhamos 7 pontos à quinta jornada e acabamos por sair, onde vínhamos de uma derrota, tivemos uma derrota pesada e acharam que era a altura de sair, e foi uma decisão do clube. Depois tive uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano no Etihad, de Alexandria, no Egito. Depois um ano no Debrecen, uma equipa da Primeira Liga Húngara, também foi uma excelente experiência, uma época completa. Depois do Debrecen tive um ano parado, tive um problema de saúde, fui operado, tive um ano parado e tive a colaborar com a Sport TV como comentador de futebol. Posteriormente estive na Espanha, a segunda vez de Espanha, e esta época passada, foi a última época, trabalhando no Sub-23 do Sporting, onde fui treinador interino da equipa principal, onde ainda fiz 4 jogos, trabalhei durante um mês. E, portanto, esta foi a minha última experiência e neste momento estou aqui à espera de um novo desafio. Pessoalmente, sentimos aí algum sotaque também, a tentar perceber um bocadinho essas condições e, acima de tudo, hobbies, tempos livres, agora tem tido algum tempo mais. O que é que gosta de fazer do ponto de vista fora do futebol? Fora do futebol, antes de mais, este meu sotaque tem a ver com a minha origem. Eu sou madeirense, vivi 18 anos na Madeira, saí, vim para cá, para Lisboa, aos 18. Lá joguei futebol na equipa da terra, joguei futebol no Machico, no União da Madeira, portanto foram clubes por qual eu passei. Já na Madeira gostava de me dedicar ao mar, à pesca, era uma das coisas que eu fazia, ao mergulho. Hoje faço mergulho também de garrafa, e o mar é uma relação tem uma relação muito pessoal, porque vivi perto do mar toda a vida. Depois gosto de fazer o meu treino todas as semanas, faço 2, 3 vezes por semana treino. Gosto de jogar futebol sempre que posso. Agora ultimamente não tem sido possível por causa do Covid, mas sempre que posso tenho o meu grupo de amigos onde se joga futebol. Faço as minhas corridas, ando de bicicleta, também treino, faço uns passeios de bicicleta, comprei uma bicicleta também nesta fase para poder fazer algum desporto diferente. Gosto de ler, principalmente jornais esportivos e ao mesmo tempo leitura especializada de futebol. E no fundo é isto. Gosto de cinema, gosto de ver jogos de futebol, não perco um jogo de futebol, gosto de acompanhar não só a Primeira Liga como os outros campeonatos estrangeiros e campeonatos de segunda divisão e o campeonato para Rio. Portanto, estou envolvido no futebol de manhã à tarde e à noite, que faz parte da nossa vida. E tendo passado já pelas algumas funções, especialmente adjunto, também principal, eu queria perceber um bocadinho quais é que são as áreas que o Lionel considera que são imprescindíveis hoje em dia numa equipa técnica. Fala-se de muita multidisciplinariedade, fala-se de muitas funções. Para si, hoje em dia, que tipo de pessoas é que não abdica para fazer parte de uma equipa técnica e num alto rendimento? Ora bem, hoje cada vez mais as equipas técnicas são multidisciplinares, são pessoas que estão todas disponíveis para trabalhar e serem especializadas em determinada função. Uma primeira questão fundamental é ter uma equipa técnica que tenha respeito pelo treinador e que o treinador tenha respeito por eles e que lhes reconheça qualidade. E qualidade humana, porque essa é provavelmente a qualidade mais importante. Quando se fala em qualidade humana, onde haja aqui a solidariedade, o respeito, a confiança, independentemente às vezes das competências, das competências técnicas. E portanto essa questão da confiança é determinante, o respeito pelo treinador e pelo nosso trabalho é determinante, o ser pessoas sóbrias, e que saibam estar no seu papel, e para dar o espaço ao treinador, porque no fundo o treinador é a grande figura de toda a estrutura técnica, quer de jogadores, diretores, porque ele é que assume as responsabilidades das decisões, ele é que dá a cara nos bons e maus momentos, e é importante ter uma equipa técnica de suporte, não só suporte emocional, mas também de consideração, de respeito e ao mesmo tempo de lealdade a todos os níveis. Depois há aquela questão
das competências técnicas de cada um. E começando, é importante ter um adjunto onde a partilha e a preparação técnico-tática seja um ponto importante desse adjunto, porque já falámos nas competências humanas, não é? Que domine as várias áreas do treino, que seja capaz de substituir o treinador nos exercícios de treino, que esteja por dentro daquilo que é a dinâmica que o treinador quer impor, que esteja por dentro do modelo de jogo, que esteja por dentro de todo aquilo que é o pensamento do treinador em relação aos jogadores, em relação ao modelo, em relação ao modelo de treino, de forma a que esteja sempre disponível para poder ajudar. Depois, ter um preparador físico é fundamental para controlar o treino, o controle do treino, a preparação dos jogadores para o treino, de forma a que esteja não só dentro daquilo, de forma a que prepare os jogadores para a competição, ao mesmo tempo que tenha capacidade de controlar o treino do ponto de vista do esforço, que tenha planos individuais para os jogadores de forma a que consiga fazer trabalho individual e, no fundo, jogar com a individualidade de cada um, porque há jogadores que têm necessidades diferentes do que outros. Ter também um fisioterapeuta que possa fazer trabalho de recuperação dos jogadores, tratamento dos jogadores e ao mesmo tempo de trabalho suplementar, muitas vezes coordenado com o preparador físico, porque há jogadores que precisam todos os dias de trabalho suplementar. Ter um analista que tenha duas funções, uma análise de equipa, ou seja, a posterior, e que possa ajudar o treinador e a equipa técnica a preparar material didático para a semana de trabalho e ao mesmo tempo capaz de fazer a análise do adversário. E isto depende daquilo que é o contexto onde está, porque há clubes que já têm uma equipa de analistas que preparam o adversário, mas eu pessoalmente gosto de ter uma pessoa dentro da equipa técnica que esteja no campo, que esteja ao corrente daquilo que é a forma como treinamos, a forma como o treinador pensa o jogo, a forma como pensamos os jogadores, para que a análise do jogo seja o mais real possível. Depois há, naturalmente, se este analista for capaz, e depende do contexto, poder fazer as duas coisas, que é fazer a análise do adversário, apresentar um adversário ao treinador no início da semana, mas ao mesmo tempo ter muito cuidado, ou ter o cuidado de fazer a análise da equipa do jogo anterior. E esse trabalho é muito importante, porque eu gosto de fazer a relação entre o treino e o jogo e treino, e esta relação que existe, de forma que, no fundo, é avaliar se o processo de treino está coerente com aquilo que é a forma como jogamos. Coletivo e individual? Desculpa? Coletivo e individual? Coletivo e individual. Depende depois do jogo, o contexto do jogo, nem sempre temos que fazer coletivo, nem sempre temos que fazer individual, mas a ideia fundamental é esta. Acho que deve haver dentro da equipa técnica um elemento que possa estar ligado mais à área da psicologia, ter uma perspectiva diferente de análise de competências psicológicas nos jogadores, análise de competências individuais de cada um, que perfil psicológico cada um tem, para o treinador ter um conjunto de ferramentas para poder utilizá-las no momento certo e quando for necessário. Um treinador do guarda-redes é importante, que possa preparar o guarda-redes de acordo com aquilo que é o modelo de jogo e ter competências, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de conhecimento. Cada vez mais acho importante que o treinador do guarda-redes, aliás, os treinadores devem ser pessoas que viveram o futebol. Eu vivi o futebol de uma forma, talvez de menor, não cheguei ao alto nível, mas vivi durante muito cedo, e acho que o treinador do guarda-redes deve ser um treinador que sentiu a experiência na pele, para poder passar aos jogadores e tenha capacidade didática de ensino daquilo que é o jogo para o guarda-redes. No fundo, isto é um contexto da equipa técnica, para não falar depois do departamento médico, ter um nutricionista que pode ser o médico até que faça esse papel, não tendo o clube capacidade de ter um nutricionista, depende do nível que o clube era importante ter, mas do ponto de vista global, penso que falei em todos eles, e todos eles têm um papel importante e têm um papel de intervenção.
Porque todos eles têm que ser líderes do seu próprio processo, em que o treinador controla e exige aquilo que quer e vai corrigindo. É por isso que às vezes a construção de uma equipa técnica leva tempo, não só para conhecermos as pessoas, do ponto de vista humano, da forma como reagem aos momentos de adversidade, da forma como reagem ao sucesso, da forma como intervêm sobre os jogadores, e demora algum tempo a conhecermos as pessoas a este nível, porque é preciso passar por várias experiências para perceber que tipo de personalidade, que tipo de pessoa está ali à nossa frente. E essas pessoas também, depende a pessoa que tem à sua frente face à responsabilidade e à autonomia que essa pessoa tem, que esse treinador tem, ou como é que gera estas questões dentro da sua equipa técnica? Dentro da minha equipa técnica, normalmente, desde o início, define claramente as funções de cada um. É natural que muitos deles vão entrar nas funções de um do outro, mas diz que seja construtivo. É importante que seja construtivo, porque não é fácil e vamos ter sempre problemas. Há momentos vamos ter problemas porque divergimos de opinião e o treinador está ali para convergir no sentido de esta é a minha ideia e eu é que tenho que ser, no fundo, avaliador de tomadas de decisão e, ao mesmo tempo, olhar e perceber toda a gente depois para tomar decisões, quer pequenas, quer grandes decisões. Mas cada um tem que ser líder do seu processo e é importante dar essa autonomia. Não podemos retirar a autonomia, mas temos que controlar. E a confiança ganha-se com o tempo, verificando como é que o treinador A, B ou C se porta, como é que lidera o exercício, como é que interage com os jogadores, como é que prepara o seu trabalho diário, qual é o seu grau de compromisso com a atividade, qual é o seu grau de compromisso com o treinador e com as ideias do treinador, porque não há problema nenhum, muitas vezes, de estarmos em desacordo com muitas ideias, com o jogador que vai jogar, com o tipo de treino que estamos a fazer, mas é importante que tenhamos um sentido crítico e que se argumente em função daquilo que estamos a fazer. Se isso acontecer, está tudo bem, está tudo certo. E da mesma forma que se analisam os jogadores, também se podem analisar os treinadores? Ou seja, os treinadores estão sempre a ser analisados. Aliás, nós, enquanto figuras expostas, não só internamente à nossa equipa técnica, junto dos médicos, junto do departamento de recrutamento, junto dos roupeiros, estamos sempre a ser avaliados e estamos a avaliar. E nós também, do lado de fora, a mesma coisa. Quando estamos expostos no treino, estamos expostos no jogo, estamos expostos numa conferência de imprensa, estamos sempre a ser avaliados e portanto, há que ter um papel não só proativo, mas ao mesmo tempo sério, honesto e frontal, essencialmente frontal, porque a frontalidade é aquilo que nunca nos vai trair. Muito bem, eu queria perceber um bocadinho, a partir do momento que se tornou profissional, ou seja, começou a viver do futebol e pôde dedicar-se inteiramente a isto como sua profissão, o que é que mudou na sua vida? Muita gente fala do futebol e às vezes não tem a noção daquilo que implica, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar. Quais foram estas principais mudanças na vida do treinador quando dá o salto e quando começa a ser profissional? Sim, eu reconheço que eu comecei a ser profissional de futebol muito cedo. Quando digo profissional, na área técnica, porque enquanto jogador nunca fui profissional. Em 94, em 92, 93, em que estive no Atleta Tapadinha, era semi-profissional. Havia alguns jogadores profissionais, mas a maior parte deles não eram profissionais a 100%. Portanto, nunca tive esse privilégio. Mas a partir do momento, em 95, quando entro no Sporting, no fundo passei a ser profissional, porque ganhava a minha vida não só a trabalhar no Sporting, como tive ali 4 anos também a dar aulas, porque tinha acabado o curso e, no fundo, acabei o curso de Ciências do Desporto e coincidiu também com a minha entrada no Sporting de Portugal. E a partir daí comecei a viver, no fundo, de dar aulas e do futebol. Em 99, aí tomei a decisão de abandonar a escola e dedicar-me totalmente ao futebol. Penso que a vida mudou um bocadinho mais quando entrei na equipa profissional. Estamos a falar de 2005. Outubro de 2005 foi quando passamos para a equipa principal.
e aí a vida mudou. Mudou porque, para já, temos maior visibilidade. Visibilidade pública através da televisão, através dos órgãos de comunicação social, há maior visibilidade. Portanto, ou seja, o cuidado no dia-a-dia é maior. As pessoas reconhecem-nos na rua, muitas delas falam, comentam, e naturalmente que pessoas que estão sobre esta visibilidade, todo o tipo de comportamentos têm que ser cuidados. No fundo, eu também não mudei muita coisa na minha vida, continuei a fazer a minha vida normal. Claro que houve um aporte financeiro e que me permitiu ter um conjunto de regalias, mas levo uma vida tranquila, sem grandes exageros, porque eu sei que a vida de treinador de futebol é difícil, é longa, e temos que... é longa, pode ser longa ou não, mas temos os pés assentes na terra, porque há grande dificuldade muitas vezes em ter um trabalho, ter atividade constante. Pode haver momentos de maior dificuldade e, portanto, a minha vida a esse nível manteve-se mais ou menos igual, sabendo de antemão que tive maiores possibilidades de ter outras coisas que não tinha se não estivesse nesta área. Do ponto de vista social, naturalmente que muito mais recatado, e é importante saber estar quando temos alguma visibilidade, e eu aprendi com quem convivi também, saber estar no meu canto, ir vivendo o dia-a-dia sem me preocupar demasiado, mas consciente que qualquer passo em falso posso ser penalizado do ponto de vista desportivo. Atualmente, Lionel, qual é que é o maior desafio que os treinadores enfrentam num contexto profissional? Bem, há vários desafios que um treinador enfrenta no dia-a-dia, e que tem a ver com a sua vida, não só a sua vida profissional e pessoal. Do ponto de vista pessoal, e falo logo, que é uma questão importante, tem a ver com a capacidade da família poder acompanhar muitas vezes a vida de um treinador. Porque a vida de um treinador profissional muitas vezes é andar de sítio a outro, porque a maior parte dos treinadores, ou poucos treinadores, mantêm-se mais que uma época no seu clube, ou o clube perto de casa, ou no seu país, e a família muitas vezes sai penalizada porque há crianças pelo meio, há uma esposa, há uma família muitas vezes estável, e que é abalada muitas vezes por esta alteração. E o equilíbrio emocional de quem lidera, quem é treinador, é fundamental, ter algum equilíbrio emocional, ter a família por perto, porque no fundo é o suporte mais importante que podemos ter, são aqueles, a nossa família, os nossos filhos, e de certa forma há que ter consistência a esse nível para poder também ter consistência a outros níveis. E normalmente as crianças e a família acaba por ser penalizada, porque é quase obrigatório, ou vai o treinador sozinho, o que não é muitas vezes bom, e muitas vezes tem que levar a família atrás, ou levar a família com ele, porque faz parte do núcleo, não é? E é importante tomar essas decisões. São decisões difíceis, muitas vezes não muito bem aceitas, porque as crianças estão na escola, porque já têm o seu grupo de amigos, porque a esposa trabalha, e muitas vezes isto acaba por a família ser posta em causa e quase como segundo plano, porque o futebol é altamente absorvente, porque uma vez ganho, outra vez perde, o efeito emocional às vezes sobre as pessoas acaba por ser forte e penalizador. Grandes desafios. Há muitos desafios, no fundo, os treinadores, a primeira questão é conseguir alguma estabilidade, que é um grande desafio, é ter alguma estabilidade. E a estabilidade tem a ver com o contexto em que estamos inseridos. E a estabilidade passa por ter alguma longevidade nos contratos, que é uma coisa muito difícil, porque ninguém promete que vamos ganhar sempre. Não há treinador nenhum que ganhe sempre, mas é fundamental que o treinador tenha essa capacidade de poder estabilizar-se,
ou seja, fazer épocas consistentes, fazer 2, 3 épocas seguidas no mesmo clube. Depois ter a capacidade de decidir e ter autonomia de decisão dentro das suas competências. E cada vez mais há um conjunto de estruturas à volta da equipa que faz com que muitas vezes o treinador acaba por ser quase, não segundo plano, mas acaba por não ter a autonomia de decisão, não só na escolha dos jogadores, na escolha da sua equipa técnica, na escolha de um departamento, na decisão de pessoas de entrar e sair, decisões estruturais, e acho que esse é um grande desafio para o treinador, porque o treinador normalmente tem na sua bagagem um conjunto de competências, não só de liderar a equipa, estruturar uma equipa, escolher jogadores para o seu modelo de jogo, e muitas vezes é o contrário. São outras pessoas que vão escolher jogadores para o modelo de jogo do treinador. Porque quando se contrata o treinador, estamos a contratar uma ideia, perfil deste treinador, a experiência desse treinador, a ideia daquilo que é a sua forma de ver, analisar e jogar, a forma de organizar. E a partir do momento que se retira a autonomia ao treinador de decisão, estamos a retirar a ideia do treinador e, portanto, já estamos a pô-lo, não só a pô-lo numa situação desconfortável. Portanto, quando se contrata um treinador, dentro daquilo que é o seu grau de competências, ou então elas são definidas muito à partida, para que não haja depois problemas ao longo do processo. Mas esse provavelmente é um grande desafio, que é o treinador ter capacidade de escolher e autonomia de escolha, não só de jogadores, como de pessoas à sua volta, porque no fundo são essas pessoas que vão colaborar diretamente com o treinador, ao mesmo tempo diretamente com o grupo de trabalho. E essas pessoas têm capacidade de influência, positiva ou negativamente. Eu acho que isto é um grande desafio. Depois, outro grande desafio tem a ver com a evolução do jogo. O jogo caminhou estes últimos 15 anos para uma evolução brutal. No fundo, o Guardiola veio revolucionar o futebol e veio, de certa forma, pôr em causa os sistemas de jogo, as dinâmicas coletivas, a metodologia do treino, porque quando se falava em estruturas fechadas, muito mais fechadas, não só nos sistemas de jogo, como nos posicionamentos, o aparecimento do Guardiola e antes o Johan Cruyff, que eu não acompanhei, mas que trouxe essa ideologia de sistemas abertos, onde havia dentro do próprio jogo um sistema, mas depois havia variabilidade de posicionamentos, posicionamentos diferentes daquilo que era o normal, ajustamento setorial dos jogadores que sobem sobre outros setores, criando superioridades em determinadas zonas do campo. Ou seja, toda essa dinâmica, essa evolução do jogo veio modificar o futebol na Europa, no mundo, porque há uns anos atrás não se construía A3 com médio defensivo, não se construía A3 com lateral, a construção, a maior parte dos sistemas de jogo partiam por 4 defesas, hoje já se trabalha 3, já se trabalha 5, já se defende com 6 defesas, com 6 numa linha de 6, vejo muitas equipas a defenderem 6-3-1, portanto o futebol modificou-se de tal forma que nós temos que ter também a capacidade de poder olhar para o jogo e perceber onde é que podemos mexer no jogo, e até que ponto ele ainda tem mais evolução do que teve até agora, porque realmente ele teve uma evolução brutal. E quando se fala no jogo, fala-se também no processo de treino e processo de intervenção sobre os jogadores, que isso é outra etapa e outro, no fundo, outro desafio que os treinadores têm, que é qual é a didática, qual é a metodologia certa para que eu consiga, dentro deste grupo de jogadores, colocar a minha equipa a jogar da forma como eu acredito. Porque muitas vezes é aquilo que eu acredito enquanto treinador, outra coisa é aquilo que o grupo me pode dar. E às vezes as coisas não funcionam entre aquilo que eu acredito e aquilo que ele pode dar, a diferença às vezes é grande. E quando batemos nesse erro durante muito tempo, o insucesso está aí à porta. E como treinador, o Lionel tem algum momento de jogo, alguma ideia preferencial? Gosta de se considerar um treinador mais ofensivo, um treinador mais defensivo? Adapta-se consoante o projeto em que está? Como é que se vê nesta questão? Repara, muitas vezes nós somos aquilo que nós vivemos, as experiências que passamos. Recordo-me que tive o privilégio de trabalhar com grandes equipas e grandes jogadores, principalmente na época de Sporting, onde eram equipas que jogavam para ganhar, eram equipas que tinham o domínio do jogo,
eram equipas que tinham capacidade de ter a bola, normalmente dominavam mais tempo o jogo. Um dos grandes desafios era o momento de transição defensiva, em que as equipas adversárias aproveitavam o erro para poder aproveitar esse momento. Depois estou na seleção e a seleção também jogava desta forma, a equipa queria dominar o jogo, queria ter a bola, queria até jogar numa campo adversário. E quando passo para o Marítimo, nós, recordo, na sexta jornada estávamos em terceiro lugar, tínhamos tido 3 vitórias seguidas e nós éramos uma equipa do tudo ou nada. Ou jogávamos sempre para ganhar, era um jogo ofensivo, mas era um jogo ofensivo ainda sem estrutura para ter esse jogo ofensivo. Porque depois raramente empatávamos, era um jogo em que ganhávamos ou perdíamos. E havia oscilações de rendimento a esse nível. Mas sempre fui uma equipa, e aliás eu sempre acreditei que os processos estão todos ligados. Nós não podemos defender bem sem atacar bem, porque se não atacarmos bem vamos ter problemas depois a defender. Porque o atacar bem significa atacar com muita gente, mas sabemos que o passo seguinte é perder a bola e temos de estar preparados para esse momento. Depois é a consistência defensiva. A equipa tem que ter uma base, uma metodologia defensiva de base. Podemos dizer que o campo dividido em três setores. Há equipas que pressionam alto, há equipas que pressionam no meio, há equipas que pressionam baixo. Eu sou defensor que a equipa deve saber defender nestes 3 espaços, mas que o espaço primordial deve ser o setor médio. Ou seja, para depois subir no terreno numa pressão alta ou ter que baixar quando tem que baixar, porque o adversário também nos empurra para trás. E ter esta capacidade de defender sempre longe da baliza. Podemos jogar baixos, mas um bocadinho longe da baliza. A linha defensiva pode estar em cima do guarda-redes, mas a linha defensiva também pode estar um bocadinho mais subida em relação à área. Ou seja, digamos que eu sou um treinador que gosta de jogar o ataque. Aliás, o ano passado na equipa de sub-23 éramos a equipa que mais golos tinha e que menos sofria, onde marcámos muitos golos. Era uma equipa ofensiva, uma equipa que gostava de iniciar no jogo sempre com grande velocidade, tentando desequilibrar o adversário, aproveitando os momentos de desequilíbrio, aproveitar as variações do centro de jogo para criar superioridades numéricas do lado contrário da bola. A velocidade de execução e de circulação de bola era fundamental, e éramos uma equipa que jogava muito o ataque, que ainda sofria muitas vezes por arriscar demasiado em momentos do jogo sem estar equilibrado. Há alguns contra-ataques que eram penalizadores, mas a ideia era essa. É uma equipa ofensiva, mas que tem algum equilíbrio defensivo. Muitas vezes isto é difícil e depende do contexto. Com a experiência e com os anos de futebol, tem que haver aqui um equilíbrio entre o momento defensivo e o momento ofensivo. Nós temos que ser um pouco mais até resultadistas, jogando para o resultado, porque é o resultado que vai validar o trabalho diário e é o resultado que valida o treinador. O treinador que perde é conotado como mau treinador, o treinador que ganha é um treinador que é um bom treinador, que é conotado como tal. Mas nem todos os treinadores vão ganhar, nem todos os treinadores vão perder. A verdade, todos eles têm as suas características, a sua competência, e o treinador depende muito não só da sua experiência, mas depende muito da sua capacidade, mas depende muito da qualidade dos jogadores que tem. E a qualidade dos jogadores que tem é que vai muitas vezes potenciar o treinador para determinado nível. E isso começa-se a preparar na pré-época, começa-se a preparar quando se inicia um projeto. Quais é que são as outras preocupações que o Lionel tem enquanto treinador quando inicia um projeto? Pois aqui a questão fundamental é que esteja tudo legal no início de um processo. E quando digo tudo legal é que a equipa técnica esteja confortável, preparada para iniciar o trabalho, que o clube esteja consciente e que dê um aval de confiança ao treinador e à equipa técnica, e a partir daí a construir primeiro jogadores, tentar formar um grupo forte, com compromisso com aquilo que é as ideias do treinador, e a pré-temporada é determinante, é fundamental, não só para conhecer os jogadores, para criar uma dinâmica coletiva, para implementar ideias provavelmente novas para a maior parte dos jogadores, para os jogadores conhecerem a metodologia do treinador, para disciplinar naquilo que é dos vários aspectos do dia-a-dia de uma equipa de futebol, para disciplinar as estruturas à volta da equipa, porque uma coisa é do plano teórico, dizemos, o departamento médico tem que fazer isto, os fisioterapeutas fazem isto, os enfermeiros fazem isto, o roupeiro faz isto. Depois é a parte prática, que é o dia-a-dia, é ir corrigindo
há um conjunto de ideias, mas a partir daí temos que ir acompanhando, corrigindo. Não, eu quero assim, eu não quero assim, eu quero assado, eu quero desta forma, porque o treinador tem que ser a pessoa que tem que dar a palavra, ou seja, no fundo tem que orientar. Tem que orientar as várias estruturas. Ele tem várias equipas. Tem a equipa técnica, tem a equipa de jogadores, tem os roupeiros, tem o departamento médico, tem os fisioterapeutas, e tudo o que for fora daquilo que é as suas ideias, eu tenho para, não, eu não quero assim, eu quero assado, eu quero desta forma. Porque no fundo o que está em causa depois é tudo à volta para chegarmos a um objetivo, que é atingir os objetivos da equipa. Que é a equipa jogar bem, ser uma equipa consistente e ganhar jogos. E de que forma é que se organiza? O Lionel tem alguma preferência quando se organizam os conteúdos da pré-época? Ou seja, gosta de começar mais por um momento de organização ofensiva, mais por um momento de organização defensiva? Quantas semanas normalmente tem este período pré-competitivo? Como é que organiza? Não, repara, a pré-temporada divide-se em vários momentos. Primeiro, é importante dar volume de trabalho aos jogadores, tentando sempre que os jogadores consigam treinar sem haver o risco, que é um problema das pré-temporadas, o risco de lesão. Portanto, há uma fase de adaptação. E essa fase de adaptação é a fase importante, que é a adaptação ao esforço físico, a adaptação à nova metodologia de treino, a adaptação aos jogadores e os jogadores adaptarem-se ao treinador. E isto leva para aí as primeiras duas, 3 semanas, onde depois, quando começam os jogos de treino, onde começa depois a definir-se uma equipa base, começas a definir o sistema de jogo ou os sistemas de jogo que vamos trabalhar, e isto começa desde o início. E desde o início começa. Eu não tenho preferência por começar pelo processo defensivo ou ofensivo. Eles estão todos interligados. Vai haver de manhã, quem sabe, um dia que damos mais ênfase ao processo defensivo, à tarde damos mais ênfase ao processo ofensivo, no outro dia damos ênfase às transições, quem sabe outro dia que ligamos todo o processo, e portanto não há aqui a prioridade. A prioridade é criar adaptações aos jogadores em função daquilo que é as ideias do treinador. E isso é fundamental que aconteça nas primeiras semanas. E que tipo de informação é que podemos precisar, com o que é que o Lionel precisa para quando começam a preparar um microciclo? Falámos há bocadinho aí das várias áreas de competência. Quando começa um microciclo, quando começa a semana, o que é que eu, enquanto treinador principal, o Lionel, enquanto treinador principal, o que é que nós procuramos para começar esse trabalho? E primeiro há uma questão fundamental, e é perceber o estado físico de todos os jogadores e qual a disponibilidade deles para o resto da semana, porque isso vai influenciar depois na forma como prepara toda a semana de trabalho. Depois é perceber quando é que jogamos, onde é que se encontra um momento competitivo, de forma a ajustar todo o trabalho a esse momento competitivo. Depois é, ao longo da semana, ir transmitindo conteúdos no treino e até de uma forma didática, ou na cabine, ou na sala, sobre aquilo que é o nosso trabalho diário. Porque se nós formos a começar nas primeiras semanas, vamos ter as nossas palestras, no fundo a passar informação aos jogadores, não só do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista da atitude, da forma, da passagem do modelo de jogo, ou partes do modelo de jogo, onde eu gosto, enquanto treinador e daquilo que eu experienciei, trabalhar do ponto de vista didático, muitas vezes na cabine, e passar depois para o treino. Ou seja, se vamos falar do momento do jogo, eles observarem num vídeo, numa sala, e passarmos à prática desse momento do jogo aqui no campo. Depois é fazer o controle desse trabalho. E o controle desse trabalho é filmar os treinos, ver o treino como é que foi, como não foi, perceber o nosso posicionamento enquanto treinador, a nossa intervenção enquanto treinadores, e ao mesmo tempo perceber se os jogadores estão a interpretar aquilo que queremos, retirar alguma coisa de pertinente de algum treino para poder mostrar a alguns jogadores, ter o controle dessa informação, porque é fundamental ter o controle dessa informação. Há um problema qualquer no treino, está filmado, está registado, há erros comuns de alguns jogadores que têm um erro comum, ou fecham mal por dentro, ou posicionam mal os apoios, ou estão atrasados no movimento ofensivo ou defensivo, e temos aquela referência e podemos mostrar aquela referência ao jogador, ou ao setor, ou a toda a equipa. Portanto, essa informação é importante, e é importante recolhê-la de forma a ir passando e transmitir as ideias. No fundo, a ideia do treinador tem que ser transmitida todos os dias, na forma como lidera, na forma como enfrenta os jogadores, na frontalidade com que encara o processo, e ao mesmo tempo na tranquilidade que vai passando e confiança vai passando em toda a estrutura. E isso é determinante nas primeiras semanas para a gente estarem identificadas com o processo. E como é que é o dia-a-dia do treinador principal e do Lionel num microciclo já competitivo? Estávamos a perceber, porque há muita gente que tem a noção que o futebol
nós fazemos 2 horas de treino e depois acaba o dia, não é? Tentar perceber um bocadinho como é que é o dia-a-dia do treinador, a que horas é que chega, a que horas é que sai, o que é que faz durante o dia, o que é que faz durante o processo. Ora bem, o tempo de trabalho depende muito também da quantidade de jogos. Se nós tivermos jogos a meio da semana, o nosso foco, a nossa carga horária de trabalho é maior. É maior porquê? Porque obriga a preparação do jogo e a análise do jogo anterior. Eu gosto sempre de fazer a análise do nosso jogo aos jogadores. Pode ser do plano técnico-tático, pode ser do plano comportamental, pode ser do plano psicológico, mas gosto de fazer a análise do jogo porque é importante que os dois vejam aquilo que fazem e ao mesmo tempo aquilo que se treina, ou seja, no fundo a análise do jogo vem sempre de acordo com o nosso treino. O transfer, não é? O transfer. E muitas vezes aproveita a análise do jogo para preparar o jogo seguinte. E quando nós não temos muito tempo, isso implica que o nosso trabalho ainda é dobrado. Porquê? Porque temos que analisar o jogo anterior, retirar o que é importante na minha concepção, o que é importante para mostrar aos jogadores e até para o jogo seguinte, depois avaliar o adversário. No fundo, se imaginando temos um jogo no sábado, um jogo na quarta, ou um jogo no domingo, um jogo na quarta, estamos a falar aqui de 2-3 dias, e nesses 2-3 dias temos que analisar o nosso jogo. No fundo é cascá-lo de cima a baixo, retirar aquilo que é importante para mostrar, depois temos que arranjar um momento para mostrar aos jogadores, que pode ser no dia seguinte ou pode ser 2 dias depois, depende da distância do segundo jogo. Depois, analisar o adversário, que vem a seguir, porque depois o treino já tem que ter conteúdos ou pode ter informação sobre o adversário, que pode ser mostrada de uma forma didática, até pode ser mostrada no quadro, ou pode ser mostrada em exercícios de treino, por pequeninos detalhes, e portanto tudo isto são tarefas que têm que ser feitas. Depois preparar o treino, os detalhes do treino, o exercício, avaliar os jogadores, perceber como é que eles estão, como é que não estão, quem é que vai jogar, perspectivar uma equipa, porque ao perspectivar uma equipa já estou a perspectivar os grupos de trabalho para o treino, e isso requer uma atenção pormenorizada, uma experimentação, falhar ali e acertar acolá, e com a ajuda da equipa técnica. Significa que o trabalho do treinador principal é chegar muito cedo, reunir com a equipa técnica, normalmente o treino já está mais ou menos preparado, é perceber logo de manhã o que é que com o departamento médico, se há jogadores indisponíveis, e perceber também que disponibilidade é que é, e muitas vezes temos que ter uma intervenção sobre o departamento médico e fazê-los entender que tem que ser, temos que cooperar ou até que pode treinar ou pode fazer alguma coisa. Muitas vezes há jogadores que estão lesionados mas podem treinar, e aí também temos de estar sob vigilância. Sim. Não temos de estar a controlar, mas temos que estar sob vigilância, perceber quais são os jogadores que estão disponíveis, a partir daí formar os grupos de trabalho, que os conteúdos são mais ou menos preparados. Às vezes é necessário observar um vídeo para apresentar, porque já fui preparado pelo analista, dar uma olhada, fazer um outro corte que seja necessário para ajustar, porque se tivermos um vídeo tem que ser. Depois acaba o treino, fazer a análise do treino, que é fundamental, e eu gosto de fazer a análise do treino logo a seguir. Ou seja, acaba o treino, vou ao departamento médico, se está tudo bem, quem se lesionou, quem não se lesionou, quem está, quem não está, falar com os jogadores, ver o departamento médico como funciona, sentirem também a minha presença, às vezes passar ali na rouparia, perceber como é que está, como é que não está, voltar a reunir com o grupo de treinadores e aí fazer o balanço do treino, detalhes do treino, como é que correr, como é que não correr, fazer um balanço individual e a seguir almoçar. E depois do almoço, observar jogos, se for necessário, preparar vídeos, preparar treino, dar uma olhada no treino, que às vezes com mais atenção outro exercício que possa ser importante cortar para preparar futuras intervenções e, no fundo, levar o dia com esta dinâmica de trabalho de equipa técnica. Muitas vezes trabalhamos em grupo, muitas vezes são dadas tarefas individuais que cada um vai fazendo e depois vamos reunindo e juntando toda essa informação. E, no fundo, a semana é isto. A semana é treino, controle do treino, análise do treino, análise do jogo, análise do adversário, treino, controle do treino, análise do jogo, análise do adversário, análise da equipa e, no fundo, relacionando todos esses aspectos importantes, treino e jogo. Falou aí já de várias tecnologias da câmara, da filmagem, existem outras. Quais é que são aquelas que o Lionel não abdica uma vez mais hoje em dia a trabalhar num contexto profissional e qual é o seu impacto real hoje em dia na performance dos atletas e depois da equipa no seu todo? Repara, se o treinador não tiver impacto e não influenciar, é sinal que o seu papel não está a ser. Acho que o nosso papel enquanto treinadores, no fundo, é tentar influenciá-los. Nós temos
tentar de todas as formas efetivas, através da nossa personalidade, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa motivação, da nossa agressividade, que às vezes é necessário, tentar influenciar aquele grupo de trabalho e fazê-los acreditar numa ideia. E a partir desse pressuposto é que nós somos treinadores, porque estamos a influenciar. E queremos elevar e fazer acreditar que esta metodologia, que esta forma, é a melhor forma deles poderem levar o seu rendimento individual. Porque todos eles querem jogar, todos eles querem levar o seu rendimento, e é importante fazê-los crer nesta ideia. E, portanto, isto é um trabalho diário e constante, não só com intervenções de grupo, intervenções setoriais, intervenções individuais. E isto é um trabalho constante de tentar, no fundo, convencê-los de que este é o melhor produto do mundo. Não abdico, enquanto treinador, aqui a análise de rendimento é fundamental. E a análise de rendimento passa não só pelo controle fisiológico, e hoje em dia o GPS é uma ferramenta importante, não é determinante, não é determinante, e não se pense que os GPS ganham jogos. Os GPS ajudam-nos a avaliar, no fundo, às vezes a performance, a comparar performance e a perceber se há relação entre aquilo que o GPS apresenta e o rendimento individual e coletivo. E é importante fazer essa análise. Muitas vezes não é ter os dados e não lhes dar importância, é olhar para eles com olhos de vê-lo e perceber se eles têm relevância ou não. E é importante observá-los. Também é uma forma de controlar individualmente cada jogador e perceber os caminhos que percorreram, a quantidade que percorreram, e perceber se foram a quantidade de esforço é de acordo com o seu posicionamento, nomeadamente as distâncias em alta intensidade, porque essas são as mais importantes, de que serve um jogador correr 14 km e muitas vezes correr mal. É verdade que correu muito, é sinal que andou em muito lado, mas muitas vezes corre-se muito, não se corre bem. Há jogadores que correm menos, mas o rendimento individual desse jogador foi elevadíssimo. Portanto, essa é uma ferramenta importante. Depois são as ferramentas de análise, nomeadamente a filmagem. A partir da filmagem são as ferramentas de análise, são vários programas de análise de jogo, em que se insere aquilo que nós pretendemos avaliar, e há alguém responsável por essa área que faz os cortes, que analisa o jogo, que faz a avaliação setorial, a avaliação global, e o que eu faço é olhar para essa informação que recebo e fazer a minha avaliação em função também daquilo que é apresentado. Depois é um programa de treino que é importante para ter toda a informação, e nós temos um programa, e tem que funcionar com um programa que me permite ter essa informação concentrada para quando eu quiser qualquer informação, ou tenho uma reunião com os jogadores, sei o que é que ele disse, eu sei o que é que ele disse, mas se estiver ali escrito, olha, neste dia falei com os jogadores sobre os aspectos importantes, está ali guardado. Vou ter uma reunião daqui a uns tempos, já sei que naquela reunião há 3 meses atrás disse-lhe isto, e os objetivos que eu tinha para este jogador eram estes. Agora vamos falar uma segunda, e é importante estar registado. Claro que isto dá trabalho, é por isso que o dia todo muitas vezes ocupado com estas pequenas, grandes coisas que fazem parte do processo do treino. E gerir um balneário, falamos de 20, 25, o número que for, de personalidades completamente diferentes. Temos que trabalhar com eles, não só com eles, com a equipa técnica, como já falou há bocadinho. Quais é que são estes desafios para gerir um balneário hoje em dia, e também que estratégias é que o treinador pode utilizar para que a sua mensagem chegue e que eles acreditem que temos o melhor produto do mundo, como falou há bocado? A primeira questão, e é fundamental, isto é uma democracia, mas quem manda sou eu. Quem manda é o treinador. E isto não pode haver dúvidas. Não pode ser o médico, não pode ser o roupeiro, não pode ser o diretor, é o treinador. Naquela rabina manda o treinador. E eles têm que perceber e sentir isso. É a primeira questão. Segundo, a frontalidade com que se deve enfrentar um balneário. Frontalidade, olho no olho, e a verdade acima de tudo. Não podemos prometer coisas que não podemos cumprir. Tudo aquilo que se promete cumpre-se. Depois, o cumprimento de um conjunto de regras são fundamentais. Regras de respeito. Porque nós só somos respeitados se nos dermos ao respeito. E o respeito é determinante num grupo de trabalho. Primeiro quem fala é o treinador, segundo quem fala é o treinador, e depois se o treinador der permissão para alguém falar, toda a gente tem esse espaço para o fazer em contextos específicos. E há valores fundamentais. Este valor de respeito, de frontalidade, de honestidade com aquilo que se diz e aquilo que se faz, a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz é determinante para quem está do outro lado acreditar nas pessoas, quem está do outro lado acreditar no processo. Estas são determinantes. Depois disso, há outros valores de demonstrar
qualidade e competência naquilo que se faz, naquilo que se diz, da forma como se faz e como se diz, passar uma mensagem correta, comunicar de uma forma clara, não ser demasiado exaustivo, mas também não ser demasiado superficial, saber o momento e o contexto onde se diz as coisas, atuar quando tem que se atuar, não criar problemas, resolver os problemas e ao mesmo tempo evitar os problemas. Porque há momentos que podemos evitar, há outros que não. Não ter problemas em resolver guerras que têm que ser resolvidas, e os problemas, quando existem, têm que ser resolvidos no momento o mais rápido possível, porque é a melhor forma de preparar para o momento seguinte. E como é que reagimos? Como é que o treinador reage quando existe esse comportamento desviante, quando existe esse problema? Como é que fazemos? Como é que Eu falo por mim, quando existe um problema que tem que ser atacado, ataque logo o problema e resolve frontalmente e na hora, de preferência. Se não for possível na hora, resolvemos a seguir, sempre defendendo os interesses do grupo, porque acima de tudo está um conjunto daquilo que são as ideias de um grupo de trabalho, e as ideias passam também por as ideias do treinador, por um conjunto de regras. É uma questão importante. Todas as equipas têm que ter um regulamento interno, um regulamento de funcionamento, que é o regulamento do treinador, que deve ser partilhado com os jogadores e com os capitães de equipa e estarem de acordo para depois seguirmos a nossa vida para a frente, porque não há derrota nem vitória que deve pôr em causa aquilo que são o conjunto de regras e princípios que estão definidos para um grupo de trabalho. Em situações adversas e também lidando aqui com um bocadinho de pressões externas, queria perceber a sua opinião, se existem e até que ponto é que têm impacto no nosso seio, no nosso grupo, como é que nós, enquanto treinadores, nos podemos preparar para dar a volta a estas situações e para também, de certa forma, isolar o grupo em torno daquilo que são as nossas ideias? O futebol tornou-se, antigamente era um pouco mais fechado, primeiro porque não havia tanta exposição, segundo porque não havia tanta comunicação social, terceiro porque provavelmente não havia tanta influência dos agentes desportivos sobre os jogadores. Hoje em dia é uma atividade muito aberta, ou até aberta demais. Os segredos passam muito facilmente, todos os problemas que acontecem internamente saem para fora. É importante criar aqui um compromisso enorme com os jogadores e com a estrutura, de forma a proteger toda a gente. E a proteção de toda a gente, as informações devem ficar dentro, devem morrer cá dentro. É difícil, muito difícil. Mas temos que fazê-las passar e fazê-las entender a toda a gente que é fundamental protegermos o grupo de trabalho e proteger cada um individualmente, porque todos nós vamos ter os nossos problemas, os nossos confrontos, as nossas coisas boas, e temos de nos proteger de todo o ruído exterior. Depois, viver com a pressão, quem não souber viver com a pressão não pode estar no futebol. Porque o futebol, a atividade desportiva é feita de pressão. Pressão a todos os níveis. Para ganhar, para competir, para elevar rendimento, para a exposição, para estar confrontado com a vitória e com a derrota. E quem não souber viver com isto e ir para casa de consciência tranquila, não pode ser treinador de futebol. Porque há dias que perdemos e vens para casa fulos, e temos de saber depois passar ao momento seguinte, que é voltar a casa, a sua rotina diária ou caseira. Há um momento que ganhamos, e saber gerir o momento da vitória, porque é só uma vitória. Porque por cima da vitória ou por cima da derrota há sempre muito trabalho a fazer. Ou seja, o trabalho é quase o mesmo. No fundo, o futebol é uma repetição, mas de um retorno constante. Repetes e voltas atrás, repetes e voltas atrás. E no fundo é importante saber viver com toda esta pressão e o ruído exterior. Porque é tudo muito bonito quando se ganha, o ruído exterior é bom, é positivo, não é ruído, é uma coisa boa, as críticas são boas, o comentário é bom, mas depois, se perdermos ou perdemos jogos seguidos, é posto tudo em causa. O treinador depois põe-se em causa não só a competência técnica do treinador, como muitas vezes os valores que subjacemos a esse treinador sem o conhecermos muitas vezes tão pouco. E é importante saber viver com isso e tentar controlar aquilo que vem do exterior. Há pessoas que são capazes de viver com isso, há outras que não, que têm muita dificuldade em viver com a crítica e muitas vezes com uma crítica agressiva. E o mundo do futebol tem tudo isto. E quem não souber viver com isto vai ter muita dificuldade em ser treinador a todos os níveis, não só de jovens jogadores como de equipas profissionais. E tendo em conta essa influência e essa pressão externa, como é que podemos nós, enquanto treinadores, e que estratégias é que podemos utilizar para nos posicionar no mercado e para também estarmos suscetíveis às oportunidades que vão surgindo? O melhor disto tudo é ganhar.
a vitória não só resolve muitos problemas, como também esconde muitos problemas. Ou seja, eu ter sucesso, conseguir ter uma equipa que tenha um modelo de jogo bem definido e que se consiga identificar, uma equipa que jogue bom futebol e que consiga materializar esse bom futebol em vitórias, é a melhor farmácia, não só para ter um melhor futuro, como também para viver com menor pressão. Mas sabemos que as coisas não são assim, porque vamos ter momentos de derrota, vamos ter momentos de infelicidade, vamos ter momentos em que vamos perder, e o que se pode preparar o futuro, mesmo em momentos difíceis, é manter alguma coerência no nosso comportamento. E o comportamento do treinador, na sua coerência, no seu discurso, na forma como enfrenta as dificuldades e a imagem que vai passando desses momentos, é que pode vir a definir o seu futuro enquanto treinador, porque não há treinador que ganhe sempre, e há uns que perdem mais do que outros, mas há treinadores que sabem viver o momento da derrota, que enfrentam o problema, que não tremem perante a derrota e ao mesmo tempo são coerentes com o seu discurso. E isso é fundamental para ganhar o futuro. Mas é uma preocupação nossa enquanto treinadores estar bem posicionado, ter ações para nos posicionarmos quando estamos, por exemplo, neste momento parados ou quando estamos à procura de alguma coisa. Como é que eu me posso, enquanto treinador, predispor a que as coisas aconteçam? Estamos a falar de momentos diferentes. Estamos a falar de um momento em que o treinador não está a trabalhar. Também. Hoje em dia, quem não tiver alguém que possa ajudar o treinador, é muito difícil. Já és um treinador que ganhou, que fez trabalhos com sucesso e que ganhou consistência e nome, e aí é mais fácil, e são esses treinadores que muitas vezes fazem 5 coisas erradas, mas fazem uma bem, e essa uma bem que o leva muitas vezes a estar entre vários clubes. Porque há treinadores que deixam má imagem, mas depois na época seguinte são contratados. Eu conheço treinadores que desceram de divisão e foram contratados pelos clubes, e naquele clube não funcionou, mas noutros funcionou. Significa que nesses treinadores há alguma coisa, ou então tiveram a sorte de ter um bom empresário. Mas fundamental ter alguém que os represente, que acredite, um empresário que acredite no treinador e consiga passar essa mensagem para os diretores esportivos e para os presidentes, que tenha uma opinião positiva dos jogadores, como quem trabalhou, que isso é importante. Essa opinião é importante porque muitas vezes é essa opinião que vai determinar a contratação ou não. Mas é uma questão de visibilidade também. É o facto de estar a aparecer nos órgãos de comunicação social, de estar associado ao futebol, de estar a fazer comentários esportivos e pode haver um presidente que se lembra daquele treinador, de um jogador que aconselha esse treinador a um determinado presidente ou diretor desportivo, e tudo isto pode levar a que o treinador possa vir ter sucesso mais à frente. Depois há um dado importante, há bocadinho falámos, que foi a sua rede de contactos. No fundo é o número de jogadores com que trabalhou, o número de treinadores com quem trabalhou e colaborou, o número de presidentes onde deixou uma imagem positiva, e essa acumular de imagens positivas e de competência, de rigor, de compromisso com a sua atividade, que faz com que os presidentes possam depois lembrar-se ou vir a pensar num determinado treinador para determinado clube. Falámos aqui, o Lionel teve alguma ligação à vertente académica, teve também uma ligação forte à vertente mais empírica, porque também jogou durante algum tempo. Eu queria perceber, fala-se muito destas questões, mas qual é o balanço e que de forma é que nós podemos aqui balancear o impacto tanto do ensino formal como também do ensino depois mais prático, os estágios, estas possibilidades de estarem no terreno cada vez mais, como é que isso influencia a nossa formação enquanto treinadores? Eu acho que é um privilégio. É um privilégio e uma muito mais-valia um jogador que tenha feito uma carreira a alto nível, pelas influências que fui tendo durante a sua carreira. Porque não só teve, provavelmente, em muitos clubes, viveu muitas realidades, teve muitos treinadores, metodologias distintas, jogou com sistemas de jogo distintos, foi confrontado com problemas distintos para resolver durante o jogo. É natural que aquilo que ele foi recebendo ao longo desse processo é uma mais-valia para poder depois ter essa vivência junto dos seus jogadores. Isso não invalida que
que muitos de outros que não tiveram essa experiência não possam vir a ser grandes treinadores, como está comprovado. Se conseguirem aliar as duas coisas, tanto melhor, porque no fundo, a informação acumulada e de grande importância. Agora, os treinadores são escolhidos pela sua competência, e a sua competência muitas vezes vem do seu perfil, da sua personalidade, do seu caráter e daquilo que foi as suas experiências, e não significa que tenha feito carreira vá ser um treinador competente, que também não significa que tenha só estudado de uma forma teórica e empírica venha a ser um bom treinador. Portanto, isto é tão relativo, mas continuo a achar que o facto de ter uma vivência no futebol, por dentro do futebol, tem um conjunto de ferramentas que outros não têm. E essa, inegavelmente, é uma verdade que eu acredito nela. E considera os currículos atuais, seja os currículos federativos, via UEFA ou via Federação Portuguesa de Futebol, seja também os currículos mais académicos, considera-os adequados em relação àquilo que se vive hoje em dia? Eu posso falar pela experiência que vivi. Exatamente. Eu teria curso de terceiro nível e quarto nível em 2009, 2005, 2006, 2004, 2005. Fui em 2 anos consegui tirar o curso. As características do curso na altura eram diferentes. Nós tivemos um ano de teóricas, que íamos a Rio Maior fazer. Íamos à segunda-feira, salvo erro, todas as segundas-feiras fazíamos ali 3, 4 horas de aulas. E depois tivemos um mês de internato prático. Do ponto de vista pessoal, foi uma aprendizagem extraordinária. Não só pelo convívio que se estabeleceu com todos os treinadores, todos eles diferentes, e no fundo foi uma forma de conhecer pessoas, de partilhar experiências, de aprender, e na altura achei o curso adequado. Das críticas que se têm colocado tem a ver com o tempo que se demora a fazer um curso. E isso tem sido uma crítica para toda a gente, e depois, e é uma crítica que eu própria faço, tem a ver com os regulamentos que não permitem, que treinadores que não têm curso poderem estar a determinado nível. Isso aí eu também não concordo, mas não sou eu que tenho que avaliar todo esse procedimento. Nós somos campeões da Europa, temos jogadores melhores do mundo e ainda somos arcaicos naquilo que são as regras e regulamentos, e ainda andamos sempre por trás a tentar dar a volta ao regulamento de forma a posicionarmos em determinado patamar. Eu acho que isto não devia ser permitido. Noutros países não é, aqui ainda é permitido e é lamentável, mas é o que temos. Como sugestão para a malta que está a começar e que também tem como objetivo chegar a um contexto mais profissional, quais é que devem ser os focos, digamos assim, qual deve ser o foco para quem procura adquirir este conhecimento e chegar mais perto dessa Primeiro, posição? se estiver a jogar futebol, que continue a jogar o máximo possível. E continue a jogar olhando para o jogo e o treino já de uma forma diferente. Porque acho que esse estímulo fica na pele. Para já, jogar é um prazer enorme. Eu tinha uma paixão pelo jogo incrível. Parecia ainda hoje, cada vez que jogo, parece uma criança, porque realmente é uma paixão jogar futebol. Depois é viver o jogo. E o conselho que eu dou, aqueles que tiverem a oportunidade de ainda jogar e poder estudar, que o façam, porque é no jogo que se aprende muita coisa. E se conseguirmos ter ao mesmo tempo as duas coisas, melhor ainda, porque estamos a jogar e a viver do ponto de vista teórico, é que vamos aprendendo. Depois é ter a possibilidade de ter experiências a alto nível. Ou seja, muitas vezes é preciso... O que é o alto nível? Há pessoas que não sabem o que é o alto nível. É preciso lá estar para perceber o que é o alto nível. Não só o alto nível de jogador, o alto nível de treinador, o alto nível de estruturas. Eu tive o privilégio e a sorte, porque é preciso também ter sorte, de entrar num clube de elite, no Sporting, onde havia sempre uma perspectiva de formar jogadores para o alto nível. Depois trabalhei com os jogadores de alto nível e percebi até que forma o que era um jogador de alto nível. E um detalhe importante, e vou-lhe contar uma história assim rápida sobre o que é saber o valor do alto nível. Eu, quando entrei no Sporting em 95, o meu primeiro treino que eu fiz, fomos a Algés. E eu não me equipei porque era o primeiro treino, eu ia acompanhar só. Então fui na caminhoneta, eu e o Sr. João de Silva, mais o treinador do guarda-redes, eu ia atrás, muito caladinho, e fiquei na bancada a ver o treino. Bem, vi o treino, eles fizeram um aquecimento, fizeram 2 equipas e jogaram. Aí eu realmente, durante o jogo, os miúdos eram infantis de segundo ano, infantis com 12, 13 anos,
gostei de 4 ou 5 jogadores. E cheguei à cabine no final, com o Sr. Osvaldo, tá bom, tivemos um bocadinho de conversa e disse, havia 4 ou 5 jogadores ali muito bons. E ele olhou para mim, ele é brasileiro, você está bobo? E eu, então, pareciam bons jogadores. Você ainda não viu os nossos. E eu aí percebi, aquilo eram jogadores que estavam à experiência. No dia seguinte, era o treino dos jogadores que já faziam parte do grupo. Aqueles 4 jogadores que eu vi, 4, 5 jogadores, nenhum cabia no grupo dos 12 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu não sabia o valor de um jogador de 12 anos, de alto nível. Ou seja, para saber o que é um jogador de 12 anos, é preciso vivenciá-lo e perceber. Toda a gente, aquele jogador é bom jogador, mas temos que olhar para ele e perceber se é bom jogador para dar continuidade àquilo que está a fazer e chegar a alto nível. Porque nós temos que ver que a maior parte dos grandes jogadores, o Figo, o Ronaldo, os Messi, todos os jogadores de elite, aos 10, 11, 12, 13 anos já se diferenciavam dos outros. E é uma percentagem que é preciso ter capacidade de olhar e dizer assim, não sei se ele vai chegar a alto nível, mas ele tem ali qualquer coisa que é diferente dos outros. Então temos que lhes dar espaço e tempo a este miúdo lá chegar. E há um conjunto de jogadores, e eu falo aqui em N, Miguel Veloso, o Nani, o Moutinho, com 13, 14 anos, olhávamos para eles, tem qualquer coisa, mas não sei se vai chegar a alto nível. Mas tem qualquer coisa diferente. Ou seja, e depois há um conjunto de jogadores que dificilmente vão lá chegar. Quanto mais experiências vivermos, principalmente a alto nível, vamos perceber o que é a referência de alto nível, porque essa tem que ser a referência para depois passar para outros níveis de intervenção. E um conselho que eu dou é, se tiverem a oportunidade de acompanhar, de vivenciar não só jovens jogadores, como jogadores de diferentes idades, de diferentes níveis, seleções nacionais, e perceber o que é um bom jogador aos 12 anos, o que é um bom jogador aos 14, o que é um bom jogador aos 16, e o que os diferencia dos outros para chegar a alto nível, isso é fundamental para ir formando uma ideia daquilo que é o futebol de futuro. E qual a influência que uma plataforma como a Foot Magazine pode ter para os seus membros e para as pessoas que também querem e que almejam chegar a treinadores profissionais? Já é uma plataforma informativa que permite a toda a gente que quer seguir a área poder recolher experiências de um conjunto de treinadores. Depois a informação que pode ser importante daquilo que é criar vínculos a outros treinadores, a outras pessoas, a outras organizações. E o criar o vínculo é uma coisa importante, que hoje em dia já não há vínculos para nada. Nós temos contratos que de um ano para o outro mudam, os jogadores saltam, não param. E às vezes é importante criar vínculos. E criando vínculos a pessoas e a ideias, há um vínculo emocional que nos agarra, que não é o dinheiro, mas sim esse vínculo emocional. E criar o vínculo emocional a estas pessoas, o site é uma forma de poder lá chegar, porque há ali mecanismos importantes e caminhos para poder seguir. E é uma questão de dedicação um pouco ao site, de agarrar em cada uma dos caminhos e explorá-los até ao seu limite e tirar partido daquilo que o site vai passando, que são as informações, aquilo que os treinadores vão dizendo e tudo aquilo que a organização do site vai colocando ao dispor de quem se inscreve. E como quem gostaria de ver entrevistado pela Foot Magazine, assim, do mesmo sistema que nós estamos a fazer? Havia tantos treinadores que podiam fazer parte da Foot Magazine, mas assim de repente... Quem gostaria de ouvir na mesma... Há tantos treinadores que eu gosto de ouvir, desde o Luís Castro, que vi um pouco a entrevista dele, o Mourinho, o Vítor Pereira, são pessoas apaixonadas pelo treino, pela liderança de equipas, o Leonardo Jardim, pela sua particularidade, o próprio Jorge Jesus, que tem uma ideia muito clara e concreta daquilo que quer, daquilo que sente, daquilo que já viveu. Nós temos grandes treinadores em Portugal, treinadores que conseguiram atingir resultados significativos dentro e fora do país, e que conseguiram fazer carreira, que deixaram uma imagem positiva a vários níveis, treinadores que muitos deles já estão na reforma, mas que deixaram o seu vínculo, o seu cunho pessoal, o Josualdo Ferreira, o Manuel Zé, o Jaime Pacheco, que agora retomou a atividade, pessoas que tiveram um passado
como é que se diz, valoroso do ponto de vista do seu desempenho. O próprio Tani, que de vez em quando fala na televisão e que sabe bem ouvi-los falar, o Humberto Coelho. Depois há um conjunto de pessoas ligadas ao futebol que têm como é que se diz, esqueci-me de falar de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que é o Mr. Fernando Santos, Okay. O nosso selecionador nacional. Depois há pessoas à volta que não são treinadores, mas que são influenciadores positivamente. Um Pedro Barbosa, um Pauleta, um Rui Costa, um Figo, um Ronaldo, que hoje tem um discurso convincente e tem um discurso do último maduro sobre aquilo que é o futebol. E considera-se um treinador disponível para a partilha? Acha o que é que vê primeiro, como é que organiza e como é que orienta esta partilha, e se acha que é importante também? Os treinadores são os grandes ladrões de informação. Porque, no fundo, nós fazemos aquilo que vimos, aquilo que retiramos, aquilo que nos influenciaram, aquilo que partilharam connosco, os exercícios que o treinador A, B ou C faz, as dinâmicas que a determinada equipa faz. É por isso que eu digo que o Guardiola foi um grande influenciador do futebol mundial, que mexeu com isto tudo, porque criou dinâmicas, estratégias de jogo diferentes de toda a gente e que conseguia potenciar jogadores que só faziam determinada tarefa e hoje só fazem várias. Portanto, nós somos grandes ladrões de ideias e, portanto, partindo desse princípio, eu sou uma pessoa que gosto de partilhar aquilo que faço, a forma como penso, e já tive a oportunidade de partilhar com muita gente, pessoas que vieram estagiar comigo, que partilharam, que foram ao balneário, que foram ao nosso gabinete, em que eu tive o privilégio de partilhar a minha informação e ouvir também dele. Eu recordo-me que tive aqui um treinador argentino que veio cá fazer um estágio à academia e já tinha uma certa idade, esse treinador, e hoje, o ano passado, há 2 anos, era selecionador do México, Okay. Ou da Colômbia, se não me engano. Eu agora não me recordo o nome de um senhor já de cabelo branco, e ele chegou e pediu o quadro tático. E tivemos mais de 1 hora ele a falar sobre treinos, sobre as estruturas táticas que fazia na Argentina, a função de cada jogador, aquilo que ele acreditava para o treino, aquilo que ele acreditava nos sistemas táticos, as características dos jogadores para determinadas funções. Isso, no fundo, é partilhar informação. Muitas vezes, porque as pessoas também partilham para ouvir a opinião do lado de lá e ver o feedback que sai. E a partir do momento que isto acontece, estamos a reunir informação para o nosso futuro enquanto treinadores. Relativamente ao desenvolvimento do futebol feminino em Portugal, tem estado a crescer. Eu queria perceber um bocadinho a opinião do Lionel relativamente a esta evolução e, acima de tudo, se acha que cada vez mais o futebol feminino pode ser um espaço para o desenvolvimento e para a entrada de treinadores num contexto mais profissional. Claro que sim, o futebol feminino cresceu imenso. Fruto também da aposta da Federação nesta vertente de futebol. Acho muito bem, acho que há espaço de liberdade para poder termos equipas femininas, porque há liberdade de expressão, liberdade de execução e é mais uma atividade para a ocupação de tempos livres, não é? Das mulheres, e há cada vez maior afirmação. Nós já verificamos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Liga dos Campeões de Futebol Feminino, e são espetáculos que estão a dar espaço à mulher para poder se expor ao nível do futebol, e ao mesmo tempo são espaços profissionais para treinadores, para que queiram ensinar o jogo, não a homens mas a mulheres. Não é uma área que me atraia trabalhar com mulheres, mas é um espaço profissional legítimo e que deve ser fomentado, e a Federação tem feito uma aposta extraordinária, e acho que os clubes também deviam apostar também, porque as mulheres têm o mesmo direito que os homens de poder praticar a sua modalidade que mais gostam. E onde se vê daqui a 5 anos? Vejo-me mais velho, certeza, mais experiente. Espero ver-me feliz e realizado. Onde, não sei. Sei que um dia gostava de voltar ao Sporting, porque é o clube que me ajudou a crescer, onde eu me formei enquanto profissional, enquanto homem, porque entrei cá muito cedo e foram 15 anos, foram 14 anos seguidos, mais o ano passado, e é um clube que eu gostava de voltar um dia, mas não sei onde me vejo do ponto de vista profissional. Vejo-me a trabalhar no futebol, mas quero ser feliz e quero sentir-me realizado com aquilo que faço. É essa a razão por ter escolhido a academia para o local de entrevista?
Sim, havia aqui dois sítios que me dizem muito. O Sporting e a Federação Portuguesa de Futebol, porque passei lá, tive o privilégio de trabalhar 4 anos na Federação, enquanto treinador adjunto da Seleção Nacional, onde participei no Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa. A Academia ou o Estádio José de Alvalade? O Estádio de Alvalade 21. O estádio porque fiz lá muitos jogos, grandes recordações naquele estádio, momentos difíceis também. A Academia porque, primeiro, é uma forma de homenagear Aurélio Pereira. Sou Aurélio Pereira. Isto é o estádio Aurélio Pereira. Foi das pessoas que mais me influenciou de uma forma direta e indireta, porque trabalhei com ele diretamente durante muitos anos. Colaborei sempre muito bem com o Sr. Aurélio Pereira, nós os dois em conjunto também. Fui a pessoa que me fez a entrevista para entrar no Sporting em 95 e acompanhou-me durante os anos todos. E hoje deram um nome ao estádio Aurélio Pereira, e muito bem, e isto é uma forma de homenagear uma das pessoas que tiveram grande influência em mim, em muitos atletas aqui na Academia, que tinham um discurso sempre positivo, ligado ao compromisso, ligado à dedicação ao clube, ligado ao profissionalismo. Depois, a Academia, porque eu fiz parte, tive o privilégio também de entrar quando ela fiz parte da estruturação inicial da Academia, onde trabalhei aqui nestes relevados, desde a sua abertura, e achei que o melhor sítio que podia ser feito era aqui. Portanto, esse foi o grande motivo, é um motivo emocional e profissional também, poder fazer parte da entrevista a este espaço. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade uma vez mais e esperamos vê-lo em breve de volta ao ativo e nos grandes palcos. Obrigado. Muito obrigado.